A batalha pela posse do corpo. Caso Félida. Quanto a Félida, a época em que retomou suas consultas com o Dr. Azan, continuava experimentando frequentes ausências. A que ela chamava de crises, enquanto os períodos de normalidade, personalidade de Félida mesmo, vão se tornando mais raros e breves. Quando o doutor a reencontrou para prosseguir no tratamento, a última crise ocorrera há 3 meses. As funções intelectuais estavam em ordem, segundo o médico. Algumas noções conscientes do que se passa com ela no outro estado começam a aflorar. Ela admite que nesses momentos seu caráter se modifica bastante. Ela se torna maldosa e provoca no seu interior cenas violentas. Penso antes que ela não provoca, mas assiste a tais cenas suscitadas por alguém que coexiste na intimidade do seu psiquismo. Ou, segunda hipótese, regride ao tempo em que teria passado pelo episódio representado nas assustadoras cenas que presencia. O Dr. Azan acha, não obstante, que ao falar disso, Félida encontra-se na sua condição segunda, o que significaria que ela estaria mistificando. É possível, mas seria necessário aprofundar mais as observações, de modo a evitar conclusões precipitadas e, portanto, com maiores chances de se revelarem equivocadas. Às vezes, como no verão de 1874, a passagem de um estado para outro parece ter sido facilitada ou precipitada por forte crise emocional que o doutor não especifica. A personalidade que então assumiu permanece no controle da situação por longo período de 3 meses. Exceto o marido, que observa com lucidez as alterações que se produzem nela, a impressão geral causada é a de que ela apenas sofre de lapsos de memória. Dado que, ao retornar, como Félida, ao domínio do corpo,
de nada se lembra do ocorrido. No período em que a outra personalidade esteve no controle. Ela própria, aliás, após todos esses anos, vai aprendendo a administrar melhor as alterações de personalidade, fazendo o possível para que os circunstantes não o percebam. Já por esse tempo, a personalidade secundária domina a maior parte do tempo, às expensas de Félida, cada vez mais ausente. Um episódio ficou bem documentado a respeito disto. Estava na posse do corpo a personalidade segunda, quando morreu alguém do círculo de relações do casal. Félida, ou seja, a outra, foi ao enterro. Ao regressar de carruagem com outras pessoas, Félida emergiu de volta ao corpo depois do ligeiro e habitual abandono típico do estado vestibular da incorporação mediúnica, durante o qual a cabeça prende sobre o peito enquanto se dá a troca de comando. A transição tornara-se tão sutil com a prática que as demais senhoras presentes na condição não o perceberam. Félida despertou sem saber porque estava ali, entre pessoas que conversavam sobre o caráter de um morto que ela não sabia quem fosse. Com habilidade ia, em tais circunstâncias, colocando perguntas estratégicas, cautelosas, para inteirar-se da situação. Sem que ninguém percebesse que ela acabara de chegar de algum lugar que ela própria não tinha consciência de ter estado. Aprender a sentir a aproximação da crise da alteração e procurar disfarçar para que ninguém à sua volta o notasse. Na sua atividade profissional, organizou-se para não ser totalmente surpreendida pelas alterações. Ao perceber que se aproximava a passagem do controle, queixava-se de ligeiro mal-estar, levava a mão à cabeça
Aguardava alguns momentos, preparando-se para que a personalidade secundária pudesse assumir sem grandes demonstrações. Adquirira mesmo o hábito de tomar notas de medidas ou quantidades enquanto estava atendendo alguém. Para que, ao passar de uma personalidade para a outra, fosse possível saber o que estava em andamento no momento da substituição. Mesmo assim, algumas situações escapavam ao seu controle. Certa vez, por exemplo, deram-lhe um cão, enquanto seu corpo estava com a personalidade segunda. Ao reassumir, o cão aproximou-se para festejá-la e ela o expulsou com horror, pois não gostava de animais. Além do mais, aquele cão lhe era desconhecido, disse, e se intrometera pela casa adentro. Voltaremos ao tema no momento oportuno, pelo singular relevo que vemos nesse curioso aspecto. Outra observação do doutor contribui para enfatizar os contrastes entre uma personalidade e outra. No seu estado dito natural ou normal, Félida é pessoa fria, pouco afetuosa em relação aos que a cercam. E francamente rebelde perante o que o doutor chama de autoridade natural que tem seu marido sobre ela. Queixa-se de que ele é mandão e vive dizendo o que quer e o que não quer que ela faça. Ao expor tais sentimentos ao doutor, ela tem uma observação curiosa. Ainda bem que na minha outra vida eu lhe digo tudo quanto penso. Ficamos sem saber se é por ouvir dizer ou se tem alguma consciência naquele momento. Do que se passa quando o seu corpo está sob controle da outra entidade. Pode ocorrer ainda que a mudança de estado, como diz o autor, ocorra durante o sono. Ela adormece como Félida e desperta horas depois, durante a noite ou pela manhã, como a outra.
que também é coerente no âmbito da incorporação mediúnica. O sono, ou estado mais profundo do repouso, suscitam ou facultam desprendimento parcial do corpo energético, permitindo, portanto, o acoplamento de outra entidade. Estas demonstram estar sempre atentas e prontas para assumir o controle do corpo físico em qualquer oportunidade ou situação em que isso seja viável. Com domínio espiritual. Hermínio Miranda. Pelo depoimento de outros casos, Evil, Sibyl, Hawksworth e Milligan, ficamos sabendo que essas oportunidades de tomada do corpo podem ser espontâneas, estimuladas ou provocadas pela entidade que deseja assumir os controles. É oportuno lembrar que, em ambos os casos, Félida e Sibyl, é a entidade principal que resolve tomar a iniciativa do suicídio. Ressalve-se, contudo, que qualquer outra entidade, no eventual controle do corpo, pode provocar a morte deste no acidente, por exemplo, mas não deliberadamente, como no suicídio. Não temos informação do que realmente aconteceu com Félida, mesmo porque o Dr. Azan somente fica sabendo do incidente depois de tudo normalizado. Nesse ínterim, Félida tem terríveis pesadelos recorrentes, durante os quais se vê num matadouro onde se degola gente. A recorrência do chamado sonho nos leva a supor algum fato real no passado, possivelmente em outra existência. Na qual ela tenha praticado ou assistido à prática dos crimes que ora presencia nos seus pesadelos. É até possível que isso tenha algo ou tudo a ver com a entidade que se manifestava em pano, através dela como condição terceira. Não seria surpresa para mim se essa entidade fosse a mesma que renasceu como seu filho, com graves problemas psíquicos. É possível, mas a minha impressão é de que essa ótica está invertida
ou seja, os pesadelos, como reprodução onírica de fatos realmente acontecidos no passado, suscitam dores corporais. O que leva a essa formulação é a incidência de singulares e dramáticos fenômenos psicossomáticos em Félida, sempre atribuídos às onipresentes manifestações histéricas. Além dos sangramentos pulmonares sem conexão alguma com o estado do aparelho respiratório, que é bom, há outros sangramentos inexplicáveis. Certa vez, sem ferimento de qualquer espécie, escorre considerável quantidade de sangue durante a noite da parte superior da cabeça de Félida. Ela apresenta ainda hemorragias nasais, somente do lado esquerdo, enquanto metade de seu rosto, além de outras áreas do corpo, ficam avermelhadas, sempre à esquerda. Essas manchas produzem sensação de calor, quase de queimadura, e suscitam inchações tão violentas que certa vez na rua, a luva que cobria a mão dela arrebentou-se. A despeito de toda essa impressionante sintomatologia e das marcantes diferenças psicológicas entre as diversas entidades, o Dr. Azan não está disposto a classificar o caso de Félida como de desdobramento da personalidade, desdobramento da vida ou de dupla consciência. Postura curiosa essa, quando nos lembramos que a expressão dupla consciência figura no título do seu livro. No seu entender, resume-se tudo em aparência ou ilusão causada no observador pelos lapsos de memória, como acontece com sonâmbulos, que também não se lembram na vigília do que fizeram durante as crises de sonambulismo. Mais uma vez, o Dr. Azan está na contramão. Repugna-me crer, escreve, que uma pessoa com a qual posso me entreter razoavelmente durante horas inteiras, com os temas mais variados, sabendo que ela está na sua condição segunda, possa estar em estado sonambúlico. Na realidade, não é a pessoa félida que se encontra em estado sonambúlico.
Félida, entidade espiritual, foi desalojada de seu corpo físico e este foi ocupado por outra entidade espiritual, com a qual o Dr. Azam conversa animadamente. Esta pessoa não está em estado sonambúlico, mas perfeitamente lúcida, consciente, atenta. E mais, a própria Félida, temporária e parcialmente afastada de seu corpo físico, não está necessariamente em estado sonambúlico, termo que o doutor parece considerar sinônimo de inconsciente. Não é isso que se passa. Félida pode estar, deve estar, consciente em seu corpo energético desdobrado, com domínio espiritual, Hermínio